Oi pessoal, estamos iniciando uma série de vídeos onde vamos falar sobre a lipoaspiração tumescente. Nós vamos contar como é que começou essa história, onde começou, quem são os personagens principais que ajudaram a escrever os primórdios, os princípios dessa técnica. Convido você para me acompanhar até o final desse vídeo. Eu sou Gustavo Barreto, médico dermatologista. A lipoaspiração é a técnica cirúrgica mais executada no mundo inteiro. Para a gente conhecer bem essa técnica, é importante que a gente comece conhecendo a história, como é que ela começou, onde é que ela apareceu. Então eu fiz um roteirinho aqui no computador e convido vocês para vir aqui comigo. Como é de praxe aqui no canal, sempre que possível, sempre que é pertinente, eu vou embasar as minhas informações em literatura científica e eu faço questão de citar. Então aqui tem a citação do trabalho principal que embasou esse vídeo, que é chamado, traduzindo aqui o termo em inglês, uma jornada através da lipoaspiração e da lipoescultura, trabalho de revisão. Foi feito por esses autores no Hospital da Universidade de Parma e publicado em 2017 nos Anais de Medicina e Cirurgia. É um trabalho aberto, de acesso público, e aqui tem o site. Então, se vocês tiverem interesse em ler, dá uma pausa no vídeo, copie essas informações e é só pegar o artigo na íntegra e ler. A história da lipoaspiração, o desejo de diminuir gordura, já vai de longa data. Então, existem referências à cirurgia realizada por Charles Dujarrier. Eu não sei se é assim que pronuncia não, mas vai assim mesmo. Eu vou pronunciar do jeito que eu acho, né? Só que são nomes próprios, então até em português fica complicado. Nome brasileiro tem pronúncias diferentes, imagine esses caras aí. Então, Charles Dujarrier, em 1921, ou seja, está falando de 101 anos atrás, a gente está gravando esse vídeo em 2022, é descrito a tentativa dele de diminuir gordura nas coxas de uma bailarina. Só que ele resolveu fazer incisões, cortar a pele, cortar gordura. Então fez assim com lâmina de bisturi mesmo. E o resultado foi desastroso. Evidentemente que essa proposta dele foi rejeitada. E ao longo das décadas seguintes, muita tentativa foi feita com esse objetivo de diminuir gordura. Só que sempre com complicações muito grandes, com resultados muito insatisfatórios. Até que na década de 70 começou a acontecer algumas coisas interessantes. Em 72, Schrödinger, eita, como é que eu falo isso em alemão? Vamos lá. Schrödinger, na Alemanha, usou uma cureta. Quem conhece uma cureta, eu gosto de explicar assim, também não sei se vocês conhecem um raspador de coco. Mas a minha mãe quebrava o coco seco e ficava friccionando ali, esfregando para raspar o coco, né? E a cureta é mais ou menos isso daí. É um instrumento metálico com um arco na ponta afiado. Então é usado na dermatologia, é usado na ginecologia, na odontologia. Então esse cara aí, que eu não vou pronunciar o nome dele de novo não, usou cureta, ou seja, ele colocava a cureta na gordura e raspava literalmente, ficava puxando com a cureta a gordura. Mas assim, foi o primórdio de uma técnica já não aberta, né? Já não cortava tanto a pele. Em 1975, Arpad e George Fischer. Arpad e George Fischer são pai e filho, médicos italianos, e é creditado a eles as primeiras lipoaspirações com cânula e com bomba de aspiração. Então eles pegaram um instrumento metálico com a ponta arredondada, ou seja, que não fura, que não corta, e ligada a uma bomba de aspiração, eles começaram com anestesia geral, isso tudo sempre com anestesia geral. 2 anos depois, Illouz, na França, vendo os trabalhos de Arpad e George Fischer, que aliás se limitavam basicamente às laterais da coxa, eles foram lá conhecer a técnica, voltaram para a França e foram aperfeiçoando lá as técnicas. Então o Illouz criou 3 parâmetros de diâmetros de cânula e aí ele começou a aplicar a técnica no corpo inteiro. As cânulas mais espessas, mais grossas que ele usava nas coxas, por exemplo, tinham 10 milímetros de espessura. Olha só como eram espessas. Para se ter uma ideia,
tive a curiosidade de medir ainda há pouco. Uma caneta Bic, né, uma caneta das mais conhecidas, tem de 7 a 8 milímetros de espessura. Então, ele usava cânulas que chegavam a 10 milímetros. Eu, particularmente, tenho cânulas de até 3 milímetros. Se usava 10, olha só. E ele também, Illouz, desenvolveu a chamada técnica úmida, que em inglês tem o nome de wet technique, onde se aplicava, injetava solução salina, que é o popular soro fisiológico, que é um nome errado, e hialuronidase, e às vezes com adrenalina também, para diminuir o sangramento. E assim foi se desenvolvendo a técnica. Nesse mesmo período, Fournier, também da França, contemporâneo de Illouz, teve o crédito de viajar mundo afora divulgando a técnica, e basicamente ele fazia mais ou menos o que Illouz fazia. Ainda em 77 é descrito que Lawrence Field, um dermatologista americano que mora na Califórnia, foi o primeiro americano a buscar a técnica na Europa, ainda nos primórdios, em 1977. Então a gente já vê a participação dos dermatologistas nessa história. A partir de 1980 em diante, aí vários cirurgiões buscaram aprender a técnica na França. A dupla, o pai e o filho italianos, se limitaram a fazer a lipoaspiração em áreas pequenas, basicamente nas coxas, e não divulgaram tanto. Os franceses foram lá, o Illouz e o Fournier, foram lá, conheceram a técnica e divulgaram mais, né? Em 1982 foi criada a Academia Americana de Lipoaspiração. Então, muita gente estudando, buscando as melhores técnicas, as melhores formas de diminuir as complicações. Então, nos Estados Unidos, criou-se a Academia Americana de Lipoaspiração, que aí envolvia profissionais americanos, médicos americanos e europeus, basicamente. A partir de 1984, várias residências médicas de dermatologia e cirurgia plástica incorporaram a técnica nos seus programas de residência médica, principalmente nos Estados Unidos. Como era de se esperar, os dermatologistas tentavam fazer a lipoaspiração com anestesia local, já que é a rotina padrão do dermatologista. A gente está acostumado a fazer procedimentos com anestesia local, com o paciente acordado. Lembrando que até essa época, as lipoaspirações eram todas feitas com anestesia geral. Em 1988, aparece aí nesse artigo a participação do primeiro brasileiro nessa história, o Luiz Toledo, cirurgião plástico de São Paulo. Ele mostrou que era possível fazer lipoaspiração com seringas. Tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Com a seringa você tem um controle maior do volume, tanto injetado como aspirado, porém você é limitado a fazer áreas pequenas. Não dá para fazer uma área muito grande com seringa. É usado mais em região de submandibular, região de face. Áreas pequenas ele mostrou que era possível fazer com seringas e não somente com aquela bomba de aspiração. Em 1987 aparece a figura importante aqui do dermatologista americano, também da Califórnia, o Jeffrey Klein. A gente vai falar muito sobre esse cara aqui. Então ele mostrou que era possível diluir lidocaína em solução salina, que como eu falei, a gente fala erradamente que é soro fisiológico, acrescentando adrenalina, que diminui o sangramento, e bicarbonato de sódio, que neutraliza a acidez da lidocaína pura. Então ele mostrou que nessa diluição você tem uma concentração de lidocaína que normalmente vem na ampola a 2%, às vezes a 1%, no Brasil é mais comum a 2%, e ele diluía, por exemplo, 25 ml de lidocaína para 1 litro de solução, e aí a gente tinha uma concentração final de 0,05%. E como o volume injetado era grande, o efeito anestésico era satisfatório. E isso sem anestesia geral, com a leve sedação, ou injetável, ou seja, muscular ou via oral. E ele chamou essa técnica de tumescent liposuction, o termo em inglês, né, que a tradução livre seria lipoaspiração tumescente. Em 2001, a Academia Americana, aliás com um certo atraso, a gente está falando de 14 anos depois, publicou o Guidelines of Care for Liposuction, ou seja, o Guidelines seria as diretrizes da técnica. Então, ao se falar em lipoaspiração tumescente, o que é que se precisa cumprir? Quais são as normas, as regras que precisam ser cumpridas? Então, está tudo lá. Se vocês também quiserem ter acesso a esse trabalho, coloca esse nome aqui, Guidelines of Care for Liposuction,
e você vai conseguir baixar esse guidelines, pode ler, é bem interessante também. Nos anos 2000, nos anos seguintes, na década do ano 2000, a técnica úmida que a gente viu lá, que foi descrita por Illouz, né? Ele chamou de Wet Technique, lá em 1977, começa a ser confundida com a técnica tumescente, que Klein publicou com o nome de Tumescent Technique, em 1986. Porém, começou a se chamar tudo de lipoaspiração tumescente, só que se fazia com anestesia geral ou associada a outras técnicas. Então se fazia lipoaspiração, se injetava algum líquido e se chamava de tumescente. Lembrando que esse termo originalmente foi publicado por Klein lá em 1986. Então essa mistura de termos gera uma confusão. E o que acontece? Se você pesquisar alguns trabalhos recentes, vai aparecer lá que lipoaspiração tumescente, existem relatos de casos de complicação grave, de morte até com lipoaspiração tumescente. Quando você vai ver o trabalho original, quando você vai ler o assunto, aí você vai ver que essa chamada lipoaspiração tumescente tem anestesia geral, foi feita com a injeção de sedação profunda na veia, coisa que não se faz na técnica de Klein, ou foi feita junto com outras técnicas cirúrgicas ao mesmo tempo, então com mamoplastia, com rinoplastia, cirurgias demoradas. Então aí eles chamam tudo isso aí de lipoaspiração tumescente. Eu não sei por que motivo. Existe até um vídeo aí que circula, que alguém veio me mostrar, onde o médico lá que faz o vídeo conta que toda a lipoaspiração é tumescente e que os dermatologistas chegaram para tomar esse nome. Eu não sei se eu ria ou se eu tinha vergonha alheia quando eu vi esse vídeo, o que leva à preguiça de estudar, né? Então esse termo já existia muito antes, quando na época se chamava de técnica úmida, vamos traduzir assim, e técnica tumescente. Então hoje em dia, principalmente depois de 2010, a tendência de se chamar, assim, de dar mais nome, de ter um sobrenome maior. E então a gente chama de lipoaspiração tumescente de Klein ou lipoaspiração tumescente com anestesia local. As duas formas estão corretas. Porque hoje em dia, quando você fala lipoaspiração tumescente, algumas pessoas acham que pode fazer com anestesia geral, etc., descaracterizando a técnica original e definida pelo Guidelines da Academia Americana de Dermatologia. Era muito comum eu ser perguntado lá no início, quando eu comecei a fazer a técnica, se dermatologista podia fazer lipoaspiração, causava uma estranheza, o que é natural, né? Estudando aqui a história da lipoaspiração, a gente vê que desde o início sempre houve a participação, digamos, importante, protagonista dos dermatologistas, assim como cirurgiões plásticos. E lembrar que nessa época, muitas vezes as lipoaspirações eram feitas por cirurgiões gerais, por ginecologistas. Então não é exclusividade de cirurgião plástico nem de dermatologista essa técnica. Além disso, se você se lembrar que a terceira camada da pele é a camada de gordura, que a gente chama de hipoderme, lembrando que a gente já viu em outros vídeos, a gente tem a epiderme, a derme, que é a camada fibrosa, e abaixo a gente tem a hipoderme, que é a camada de gordura. E mais abaixo você vai ter fáscia, você vai ter músculo, e abaixo de músculo, se for no abdômen, por exemplo, você vai ter as vísceras. Então, nada mais natural do que o dermatologista abordar a terceira camada da pele. E quando se trata de anestesia local, aí a rotina do dermatologista se encaixa perfeitamente nessa técnica, porque a gente está adaptado, digamos assim, a fazer procedimentos 99% das vezes, para não dizer 100% das vezes, com anestesia local. As poucas vezes que eu, por exemplo, tive que ir para um hospital para dar anestesia geral no paciente, ou era algum paciente com deficiência mental, que não colaborava com a anestesia local, ou era criança que eu tinha, por exemplo, que curetar molusco, que tinha que mobilizar aquela estrutura inteira, às vezes só para tratar uma coisa simples numa criança, mas a criança não deixa, e eu me recuso a amarrar a criança, segurar a criança, isso eu não faço não. No próximo vídeo dessa série, nós vamos tratar especificamente sobre a lipoaspiração tumescente de Klein, seguindo ali o Guidelines da Academia Americana de Dermatologia. Eu vou apresentar para vocês os princípios dessa técnica com anestesia local.
E mais uma vez, eu peço a você, se você gostou do vídeo, clica aqui no like, que é o símbolozinho da mãozinha aí, do gostei, né? Se você não está assistindo esse vídeo pela primeira vez, não conhecia o canal, se inscreva no canal, clica no sininho que está do lado para receber as notificações. Compartilhe esse vídeo com pessoas da sua família, com seus amigos, familiares que possam ter interesse no assunto. É muita informação errada, é muita informação com interesse econômico por trás. Então vamos equilibrar um pouquinho para a gente trazer informação pertinente, baseada na ciência, independente de interesse pessoal ou não. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo, depois a gente continua essa série. Um cheiro na bola do olho e até o nosso próximo encontro.